Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje tudo sobre o coração fraco. Você sabe o que é o coração fraco? Essa doença que é a insuficiência cardíaca, que é uma doença tão temida e que muita gente, a maioria dos brasileiros, nem sabe como se prevenir, como fazer para evitar, como fazer para cuidar do teu coração. Então, se você quer saber tudo sobre coração fraco e como evitar que o teu coração fique fraco, fica comigo até o final do vídeo. E roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer a vocês. Eu recebo a cada vídeo aqui muitas mensagens de carinho, falando que eu ajudei muitas vezes até a salvar uma vida ou outra, que o paciente sentiu dor no peito, viu o vídeo, já tinha visto o vídeo e correu para a emergência, conseguiu lá fazer um cateterismo, conseguiu lá fazer uma angioplastia em tempo hábil e não ficou com sequelas no coração, que aprendeu a controlar da pressão alta, que resolveu fazer exercício físico, que resolveu melhorar a alimentação. Então tudo isso eu explico aqui no meu canal, é como você melhorar a tua qualidade de vida, como você, e muitas vezes conseguir viver mais tempo usando essas dicas aqui que eu dou no canal. E quando vocês vêm com essas mensagens de carinho, eu só tenho que agradecer e eu fico muito satisfeito, eu fico muito feliz. Mas vamos falar hoje tudo sobre a insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? O que é de fato o coração fraco? Então a gente sabe que o coração é a nossa bomba, É o nosso órgão responsável por levar todo o oxigênio, todos os nutrientes para todo o nosso corpo. Mas quando o coração ele já não dá conta ali, se essa bomba ela já não dá conta mais de bombear todo esse oxigênio, todos esses nutrientes para as nossas células, o paciente tem a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Da insuficiência cardíaca a gente tem basicamente dois tipos, que é a insuficiência cardíaca sistólica, que é quando o coração ele já não dá conta mais de contrair, já não dá conta mais de levar o sangue ali pela aorta e por todos os nossos órgãos. E a gente tem a insuficiência cardíaca diastólica, que é quando aquele coração ele fica duro, fica com dificuldade de relaxamento, fica com dificuldade de enchimento ali, dificultando também a distribuição de sangue para todo o nosso organismo. Então, como é que a gente consegue ver isso através de exame, que o paciente tem insuficiência cardíaca sistólica, por exemplo? Então, no ecocardiograma, a gente consegue ver a quantidade de sangue que sai do ventrículo esquerdo e vai lá para a aorta. Então, o normal é que a cada batimento se ejete ali do ventrículo esquerdo e vá para a aorta pelo menos ali 50% de sangue. Então, quando ejeta-se ali menos de 50% de sangue é porque o teu coração está fraco. Tem pacientes que acompanham aqui no consultório que tem lá a fração de ejeção de 15%. Então, a cada batimento ali sai do ventrículo esquerdo e vai para a aorta só 15% do sangue. Você imagina, ao invés de sair ali 75% de sangue está saindo só 15%. Então, o paciente tem insuficiência cardíaca, vai ter essa dificuldade de distribuição de sangue para todos os nossos órgãos. E quais são as principais causas? O que pode levar à insuficiência cardíaca? O primeiro fator de risco é a hipertensão arterial, Hipertensão arterial que eu falo em todo vídeo. Então, se você tem níveis mantidos e elevados acima de 140 da pressão arterial sistólica ou acima de 90, pode ser qualquer uma das duas, ou 90 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica, você tem pressão alta. Então, você imagina, mesma coisa, a pressão ali que tem que ser 12/8 na parede do coração. De repente, a tua pressão está de 17 ali batendo na parede do coração. Teu coração, ele não vai aguentar, ele vai começar a dilatar e depois vai perder a capacidade de batimento, a capacidade de bombeamento e o paciente vai evoluir para insuficiência cardíaca. Então, hipertensão arterial é um fator de risco. E tudo que leva, por exemplo, ao infarto agudo do miocárdio. Infarto que eu já falei em inúmeros vídeos meus, Então, depois você vai, digita infarto, digita aí depois no YouTube, acabando esse vídeo, infarto, Dr. Roberto Iano. Vai ver inúmeros vídeos meus falando tudo aí sobre infarto. Mas imagina, você tem um infarto, que é um entupimento ali de uma das coronárias, de uma das artérias do coração. A gente tem 3 artérias principais,
descendente anterior, a circunflexa e a coronária direita. Uma delas entupiu. Tudo aquilo ali para frente do entupimento, se você não abrir ali em torno de 90 minutos, levar mais de 1h30 para abrir isso aqui, ó, toda essa região ela vai morrendo, vai entrando em necrose. Agora você imagina toda aquela região que era músculo viável passou a ser uma cicatriz, uma fibrose. Não vai conseguir bombear. Aí o paciente vai ter insuficiência cardíaca, né, por conta do infarto agudo do miocárdio. E qual é o principal fator de risco que leva ao infarto agudo do miocárdio? É a hipertensão arterial. Então, primeira coisa, pessoal, hipertensão, falo em todo vídeo, mata 400 mil pessoas todos os anos só no Brasil, porque aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame, aumenta o risco de insuficiência cardíaca, aumenta o risco de insuficiência renal. Então, uma das principais causas também do paciente que evolui para diálise é a hipertensão arterial. O que mais que pode deixar o coração fraco e acelerar o processo de aterosclerose e levar ao infarto agudo do miocárdio? É o diabetes, né, pessoal? Então, o diabetes, eu sempre falo, um bom cardiologista deve saber tratar do diabetes tão bem quanto um endocrinologista, né? Então, se você tem lá diabetes, tua hemoglobina glicada está acima de 7, é porque o teu diabetes está mal controlado. É porque você não está fazendo uma dieta adequada, não está se exercitando ou não está fazendo o tratamento farmacológico adequadamente. Então, não se contente. Não fica ali, minha glicemia é isso mesmo, é 300, é 280. Não se conforme com isso, pessoal. Então, o diabetes é uma das doenças aqui, né, que eu trato no meu dia a dia, mas que leva a consequências gravíssimas, né? Aumenta o risco, não raramente a gente vai pedir lá um cateterismo para o paciente que tem diabetes e está com as artérias todas entupidas, não raramente com as 3 artérias do coração com entupimento. Esses casos a gente indica a cirurgia cardíaca e nem coloca stent. O diabético também, esse excesso de glicose vai gerando estresse oxidativo, aumentando o processo inflamatório, liberando fatores inflamatórios que vão corroendo a musculatura do coração. E isso pode evoluir então a insuficiência cardíaca. Então não raro eu pego aqueles diabéticos, principalmente aqueles diabéticos ali que têm mais de 10 anos de evolução, que levaram ali meio nas coxas o tratamento, e a hora que eu vou ver o coração já está extremamente grande, o paciente já está lá com a fração de ejeção, né, que eu falei ali no começo de 20%, 25%. Então o diabetes também é danado para acabar com o nosso coração. Então se você é diabético, mais uma vez, procure um bom cardiologista, procure um bom endocrinologista. Se você acabou de descobrir que é diabético, melhor ainda, que o tratamento vai ser fácil de realizar. Não tem diabetes que não dá para controlar, é só você fazer, né, a tua parte. Primeira coisa é procurando um bom médico, e a segunda coisa é fazendo tudo que ele te falar, tá? Então a terceira coisa que pode levar à insuficiência cardíaca, cigarro. Você que é idoso, fumava, você que é jovem agora tá nesse negócio do vape, né? Vape. Muita gente aí também, muito jovens. Uma vez eu fiz um vídeo sobre vape, falando de todos os males, tanto para o pulmão, para o coração. E teve até muita gente que falou, vape faz bem porque ajuda a parar de fumar. Tem nada disso, pessoal. O vape não vai ajudar você a bolhufas nenhuma a parar de fumar. Aí você vai continuar fumando cigarro e vai fumar o vape, né? E a gente sabe hoje, tem comprovações, inúmeros estudos dos malefícios que traz o vape aí para o jovem, né? Pois eu vou fazer um vídeo também, tá? Por que o jovem está infartando tanto, tá? Cada vez mais aumentando a incidência de infarto entre os jovens, tá? Sei que a maioria do pessoal do meu canal aí tem mais de 50, 55 anos, mas eu sei que também tem muito jovem aí assistindo. Pois eu vou fazer um vídeo por que o jovem está infartando tanto. Vamos lá para mais um fator de risco, que é a questão do colesterol, né? Da dislipidemia, na realidade, que é o aumento do LDL colesterol, que é o HDL baixo, principalmente com triglicérides aí elevado. Por quê? Porque pode acelerar o processo da aterosclerose, entupir as coronárias, entupindo as coronárias, dificultar a passagem de sangue, a nutrição ali do coração, e o paciente também evolui para insuficiência cardíaca. Uma outra doença que cada vez aumenta mais no Brasil é a questão da obesidade, pessoal. Então, 30% dos brasileiros são obesos, 50%, agora 56% dos brasileiros já estão em sobrepeso, já estão acima do peso ideal, né? Então a gente sabe, imagina que o teu músculo, o teu coração está preparado ali para mandar sangue para 70 quilos. Você tem lá 1,70 m, 70 quilos. Mas você tem lá 1,70 m, você não tem 70 quilos. Você tem 120 quilos. Você imagina esse coração, então ele vai ter que trabalhar praticamente dobrado.
para conseguir mandar o sangue para todo, né, todo o seu órgão, todo o seu corpo. Uma hora ele não vai aguentar, né? A mesma coisa, ele vai sendo sobrecarregado pelo excesso de peso, vai aumentando de tamanho, e aí uma hora ele vira lá um balão e evolui para insuficiência cardíaca. E a gente sabe que a obesidade está diretamente relacionada ao sedentarismo, né? Que o obeso também, geralmente ele não se exercita. O obeso também tem uma maior dificuldade em manter o sono. O obeso tem uma maior probabilidade de ter a apneia do sono. Apneia do sono, você está lá dormindo, aí, né, pela obesidade você aumenta a gordura ali na língua ali, e essa gordura na língua faz com que feche as vias aéreas. E aí você fechando as vias aéreas à noite, para você abrir essa via aérea, você tem que ficar acordando, porque enquanto você não acorda, você está tendo a apneia, né? E aí você fica acordando ali muitas vezes de 2 em 2 minutos, de 3 em 3 minutos. Aí acorda cansado, não sabe por que está acordando cansado, é pela obesidade, levando a apneia do sono, levando a privação do sono, e aí você não está dormindo direito. Já emendando nisso aí, então, outro fator de risco que leva à insuficiência cardíaca, que leva ao aumento de risco de infarto, é a privação do sono, né? Então, se você está dormindo ali menos de 6 horas por dia, né? Hoje em dia tem aquelas clínicas especializadas em sono, então procure ajuda médica para resolver. Não raro eu pego aqui no consultório também muita gente reclamando que não consegue dormir, mas também não procura lá um bom neurologista ou um bom psiquiatra para poder te orientar a dormir melhor. E não vem com essa não, que eu durmo 4 horas, mas acordo super bem. Não. É que você se habituou a dormir 4 horas e acha que isso é o normal para você. Mas tem estudos relevantes, importantes, que mostraram ali que menos de 6 horas de sono aumenta sim o risco cardiovascular. E a última coisa, né, pessoal, para finalizar, que eu falo muito aqui, né? Então eu vou, para eu finalizar, é a questão do estresse e ansiedade. Estresse e ansiedade é outra coisa que tomou conta do nosso país, né? Todo paciente praticamente que entra aqui, ou ele fala que está estressado, ou ele fala que está depressivo, ou ele não tem vontade de fazer as coisas, ou qualquer coisa ele fica irritado e nervoso. E a gente sabe que o estresse e a ansiedade também libera fatores inflamatórios, aumenta a hipertensão, na verdade aumenta a pressão arterial, acelera o processo da aterosclerose, então facilita que o paciente um dia evolua para insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Tá bom, pessoal? Olha aí quanta informação falando sobre insuficiência cardíaca. Isso aqui é um passado geral aqui que eu quis falar para vocês, falando sobre a doença. Então, para finalizar aqui, qual que é o tratamento da insuficiência cardíaca? É claro que hoje existem inúmeros medicamentos, né, para o tratamento. O tratamento para insuficiência cardíaca hoje é fantástico. Seja com terapia farmacológica, que é com medicamento, seja através de implante de ressincronizador. Hoje em dia a gente tem próteses aí que podem auxiliar, né, no batimento, na sincronia ali do coração. E o próprio transplante cardíaco, né, que hoje está em evidência de novo, né, pode resolver a situação. No tratamento farmacológico existem inúmeros medicamentos que podem te auxiliar. Mas o mais importante é você evitar, né, que tenha insuficiência cardíaca. Como é que você vai evitar de ter o coração fraco um dia? É controlando a pressão, se você tem diabetes, controlar o teu diabetes ou não virar um diabetes. É controlar o colesterol, é viver uma vida pouco estressante, é não ter a privação do sono, é dormir bem, é se alimentar bem, né, pessoal? Então, muita gente, nossa, hoje também no consultório aqui, todo mundo é com cápsulazinha, todo mundo quer resolver o problema da vida com cápsula. É cápsula de não sei o quê, é suplemento de não sei o quê, mas não quer se exercitar, não quer se alimentar bem, não quer mudar o estilo de vida. Acho que a vida é baseada em cápsulazinha, né? Então, eu canso de ver paciente com listagem assim de suplemento aqui que eu vou te falar, viu, pessoal? Então foca mais na tua saúde, no que realmente funciona, se exercitando, dormindo bem, se alimentando bem, tendo uma qualidade de vida boa, sendo uma pessoa para frente, uma pessoa feliz. E outra coisa, se puder, ajude outras pessoas, né? Isso é muito importante. Eu faço esse trabalho aqui principalmente para poder ajudar você a cuidar melhor do teu coração e cuidar melhor da tua saúde. Para quem não sabe, a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né? Deixei pro finalzinho do vídeo para falar, mas tudo bem. A Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né? Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, todo lado de Viracopos, pode pegar o avião de qualquer lugar do Brasil e vir se consultar comigo via presencial ou via telemedicina também, eu atendo todo o Brasil. Não esquece de me seguir lá no Instagram, meu Instagram é dr.iano, tá cheio de perfil falso meu, mas o único perfil é aquele que tem o selo de verificação.
Tá bom, pessoal? Não esquece de compartilhar o vídeo. Olha que vídeo importante falando tudo sobre insuficiência cardíaca. Depois eu vou fazer a parte 2 que tem muito mais coisa aí para eu falar com vocês. Mas para não ficar muito longo o vídeo, eu vou ficando por aqui. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima.